Com a palavra, as vivências universitárias durante a pandemia. O Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia, é um podcast semanal produzido pela Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. São 8 episódios com relatos, experiências, sentimentos, sensações sobre a reinvenção e ressignificação das rotinas na universidade durante a pandemia do coronavírus. Professores, pesquisadores, gestores e alunos compartilham suas histórias em uma série de bate-papos especiais. E neste 8º episódio você vai conferir os formandos da pandemia. Durante o ensino remoto emergencial, as solenidades e comemorações também se reinventaram. Antes, presenciais, momentos inesquecíveis para alunos e professores agora foram adaptados para acontecer de forma remota e, assim, realizar sonhos. O medo e as inseguranças se misturam com os projetos pessoais e sonhos profissionais de milhares de estudantes. E foi assim que muitos enfrentaram a nova vida acadêmica para a conclusão do semestre letivo em meio à pandemia e a continuidade das suas formações. E para alguns deles, o desafio chegou marcado pelo momento mais especial da trajetória universitária, as conclusões de seus cursos. E a gente começa essa conversa com Roberto Cláudio Mendes, que estava no último semestre do curso de Direito em Vitória da Conquista, quando a pandemia começou. Ele também é membro do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, e realizava sua pesquisa de TCC. Roberto, conta pra gente como foram esses impactos iniciais da pandemia na sua rotina. A vivência, da pandemia pra gente, em especial para mim que participei por muito tempo do movimento estudantil, e na época da transição do presencial para o não presencial já estava na gestão de centro acadêmico e DCE, a gente participou muito ativamente das tratativas que fizeram com que a gente chegasse no ensino remoto. E para nós foi desgastante, num primeiro momento, porque a pandemia, para a gente, no movimento estudantil, foi um momento de muito, mas muito trabalho, de muitas reuniões com a administração da universidade. Inclusive, a gente deixa aqui o registro que a universidade trabalhou muito, professores trabalharam muito também na época da pandemia, e já chegamos assim um tanto quanto desgastados no ensino remoto, já enjoados, digamos assim, de tantas reuniões online. Eu acho que o impacto maior com relação ao ensino durante a pandemia e pós-pandemia é a falta de fato que faz a universidade no seu aspecto presencial. A gente teve que se acostumar com um novo normal universitário, que é uma vida sem ver os colegas, que é uma vida em que as atividades são muito mais exigentes conosco, porque a pressuposição natural é de que se estamos em casa, entre aspas, temos mais tempo, que não é uma verdade absoluta, e o peso inicial foi este, E para quem estava concluindo o curso, juntando isso com o TCC, juntando isso com as preocupações do futuro que todo mundo tem, quando termina a faculdade, o que é que vai ser o dia seguinte. Acho que o que mais pesou neste impacto pandêmico para a gente foi justamente isso, a ausência de perspectiva, sem saber quando é que a gente vai voltar, se iria voltar um dia ao presencial. Acabou que quem se formou não retornou, E esta sobrecarga, de fato, de atividades que o ensino remoto trouxe junto, não só para quem estuda na universidade, mas para todos os que trabalham, para todas as pessoas. Então, de primeiro impacto, a respeito da pandemia, foi esta impressão que nós tivemos, de que fez muita falta o contato diário com os colegas, o ambiente universitário presencial em si, e de que as atividades aumentaram para todo mundo, para os alunos, professores, para a administração da universidade, para vocês da comunicação, para todo mundo nesse tempo de pandemia. Eu me formei em Direito, no campus de Conquista, e aí, assim, o nosso curso sempre foi um curso mais teórico. Poucas são as matérias que são práticas, Na verdade, a gente tem uma no 7º semestre, que é visitas orientadas, e o serviço de assistência jurídica, que é o SAJU, que é o estágio obrigatório, que também é presencial. Mas a maior parte do curso, de um modo geral, já é teórica, E por isso que a gente sentiu este impacto de aumento das atividades, porque é um curso que já é teórico no presencial, E que fica ainda mais teórico
no remoto, inclusive com a conversão dessas matérias presenciais também em remotas. É isso mesmo, viu, Roberto? Todos nós fomos impactados. E durante o ensino remoto emergencial, as solenidades e comemorações também se reinventaram. A gente insere agora nessa conversa Jamile Santos, ela que é cerimonialista da UESB no campus de Jequié, e fala agora pra gente sobre as mudanças dos ritos, cerimônias, protocolos dentro da universidade, principalmente, Jamile, sobre o âmbito da gestão. O cenário atual tem sido bastante desgastante e um cenário de incertezas e inseguranças, porque a gente não sabe até então qual a perspectiva, como falou o Roberto, de quando vai regularizar toda essa situação. E que nada supera esse contato presencial que a gente tinha antes desse cenário pandêmico. Em relação ao funcionamento da gestão, o nosso horário comercial não é mais como antes da pandemia, aquele horário comercial de 8 às 12, de 2 às 6. Hoje a gente fica à disponibilidade do formando, do aluno, do discente, do professor, que precisa mesmo desse atendimento aí. Então, nosso horário ficou mais flexível. É um pouco desgastante, sim, porque a gente acaba não tendo um horário fixo de trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é preciso essa readaptação, enquanto estamos aí nesse cenário de pandemia. E na certeza que isso passe logo e para que esse contato presencial retorne, né, o que é importante e que nada supera esse contato aconchegante de estar ali presente corpo a corpo. Com certeza, viu, Jamile? Esse também é o nosso desejo. E a gente integra esse bate-papo agora Isabela Batista Muniz, ela que é doutoranda em Engenharia e Ciência de Alimentos pela UESB, para contar para a gente um pouco sobre essa vivência, experiência ao longo da pandemia, ela que passou por mestrado, doutorado, enfim, explica para a gente, Isabela, como é que foi todo esse processo e os impactos sobre a sua rotina. Atualmente eu sou aluna do programa de Engenharia e Ciência de Alimentos, do programa de pós-graduação, a nível doutorado. Eu me formei na UESB em Engenharia de Alimentos. Eu entrei na turma de 2014, me formei no segundo semestre de 2019, acho que na época era o 2018.2, né? No nosso calendário atrasado. Quando eu me formei, eu já tinha antecipado todas as minhas disciplinas e já estava cursando o mestrado. Eu entrei no mestrado em 2019, ainda nem sonhávamos com pandemia, né? Então, na minha cabeça ia ser tudo muito lindo e maravilhoso, ia terminar meu experimento com 1 ano e meio, emendar com doutorado e terminar, enfim, os planos que a gente faz querendo ter controle do futuro. Então, quando a pandemia começou, eu estava entrando no segundo ano do mestrado, que o meu mestrado é de pesquisa, então eu trabalho com experimentos de laboratório. Geralmente, o segundo ano é o ano que a gente começa, que a gente tem para poder realizar os nossos experimentos. Então, quando começou a pandemia, eu estava nesse processo, né, de estar no laboratório, fazendo ensaios, testando metodologias, e parou tudo. Então, veio aquele amontoado de emoções, né? Incertezas, inseguranças. A princípio, não foi tão ruim, porque eu estava, de fato, precisando parar um pouco, porque eu estava me sentindo cansada. Mas aí, esse parar um pouco demorou demais e os números começaram a ser muitas vidas perdidas. Então, a gente foi ficando muito assustado, né? Então, assim, para mim, esse processo, ele foi desgastante, como já foi citado aí, porque no remoto, a gente não trabalha só o horário comercial, né? A gente tem que estar disponível a todo tempo para todo mundo. Fora a questão de privacidade, de ter que dividir de uma forma melhor as obrigações, ter que dar conta de família e de universidade. Foi muito difícil de administrar isso no começo. Tive também a experiência do estágio de docência, que é uma disciplina que a gente dá aula. Então, quando as aulas voltaram, eu ministrei uma parte de uma disciplina, que é a disciplina que a minha orientadora, a professora Renata Bonomo, ministra aqui no campus de Tapetinga, que é uma disciplina para os cursos de engenharia, nomeada Operações Unitárias. E aí foi, para mim, a pior parte, assim. A parte que eu parei para me perguntar se era realmente ser professora o que eu queria, porque, nossa, era muito frustrante, assim. A sensação que eu tinha era que eu estava ensaiando tempos de seminários a todo tempo, assim.
falando sozinha na frente da tela do computador. E aí eu estive no lugar dos professores, né? Porque eu acho que por muitas vezes eles estiveram nesse lugar também. E em dezembro eu resolvi que eu queria mesmo seguir a carreira acadêmica e resolvi tentar o doutorado. Quando eu tentei, na verdade, eu não tinha muitas expectativas de passar nesse primeiro semestre. Mas, enfim, aconteceu e eu entrei no doutorado agora em março desse início do ano, né? Defendi, foi muito corrido esse final do mestrado, por ter que parar de ir para o laboratório, os meus experimentos ficaram tanto quanto atrasados e eu tive que correr no final do ano, dezembro e janeiro, eu tinha que entregar a dissertação escrita para a banca corrigir com 30 dias antes, tinha que defender antes do prazo da matrícula do doutorado, então foi muito corrido, várias vezes aqueles pensamentos de desistir, mas no final deu tudo certo. Perfeito, Isabela, parabéns pelo doutorado, que bom que deu tudo certo. Mais pra frente a gente vai falar sobre essa experiência aí. Agora, nesse momento, eu queria, Roberto, que você falasse um pouco sobre, você já falou sobre toda a incerteza que normalmente a gente já tem ao encerrar um curso, mas a gente tem dentro do curso alguns ritos, alguns momentos muito temidos, muito esperados, como por exemplo a defesa do TCC. Eu queria que você relatasse um pouco sobre essa reta final, sobre como isso aconteceu neste modelo e nesse formato remoto. É isso, para a gente foi um pouco complicado por alguns motivos, né? Infelizmente, isso tem mudado de uns tempos para cá, ainda bem que tem mudado. O nosso curso não é um curso que é muito voltado para a escrita acadêmica, né, desde o começo. Não só o nosso curso de Direito, mas os cursos de Direito de um modo geral. Não são muitos os alunos que se voltam à escrita acadêmica desde o começo do curso. Isso tem mudado recentemente. Os professores têm investido mais na iniciação científica, né, nas monitorias, no que trata especificamente do acadêmico, tem melhorado consideravelmente, mas ainda é uma dificuldade que nós enfrentamos. E dessa forma, a gente recebeu, né, pelo menos minha turma, do 9º e 10º semestre, a gente recebeu a monografia para ser feita no começo da pandemia. E para a gente foi complicado porque foram se somando as incertezas da pandemia, foram se somando as questões, né, pessoais, o medo, né, que no início nós tínhamos e ainda hoje temos, da contaminação, dos familiares contaminados, daqueles que inclusive perderam familiares neste tempo. A questão psicológica também foi bastante abalada, mas o processo acabou que ficou mais facilitado sob o ponto de vista de poder fazer em casa, de alguma forma. Os professores nossos, em sua maioria, foram bastante compreensivos com prazos, né? Bastante compreensivos com a situação de fato que a gente estava vivendo. E, no fim das contas, mesmo com algumas dificuldades e dificuldades com muitas relações, a gente conseguiu entregar o TCC, que, como você disse, é um momento que eu particularmente acho que preferiria que fosse presencial, né? O online acaba também cobrando muito mais da gente, mas que no fim das contas todo mundo conseguiu apresentar o seu trabalho de conclusão de curso e se organizar para colar grau também virtualmente. Então, para a gente, assim, diferença mesmo, para além das matérias, foram esses dois momentos, do TCC e da formatura. O TCC que foi apresentado virtualmente de uma maneira, assim, para a gente muito nova, e a gente já tinha assistido o TCC da turma anterior, né, e estava todo mundo achando muito estranho, muito esquisito isso de apresentar TCC online, mas acabou que no final das contas a gente conseguiu driblar o nervosismo que é falar para uma câmera e deu certo. Aí, Roberto, você comentou também sobre a colação de grau. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo antes da gente passar a palavra à Jamile, né? Não sei se vocês tinham feito comissão de formatura, porque a gente tem todo um processo e todo um rito também, né, de culto ecumênico, a própria colação em si, às vezes festa, enfim. Como foi esse processo, no caso específico seu e da sua turma? As colações de direito geralmente são eventos grandes, né? São turmas que quase sempre se formam completas. Então, com 35, 36 pessoas, a gente instituiu a comissão de formatura lá no começo do curso, no 3º semestre, né? Já tínhamos contrato com a empresa, queria fazer a organização da colação de grau, e era um momento sonhado por todos, né? Para chamar os familiares, para vir o ônibus eu tô em Jiquié agora, né, morando em Conquista, mas agora eu tô em Jiquié, eu sou de Jiquié, né, a gente espera que os parentes irem daqui de Jiquié para Conquista, para formar lá, para ter o culto ecumênico, aquela colação bonita que a gente prepara, mas infelizmente a gente teve que cancelar, porque não haveria condição de fazer essa cerimônia de colação
nem este ano, nem no começo do ano que vem, com segurança. A UESB também muito corretamente, né, já orientou todos a respeito das possibilidades de colação somente serem virtuais. E, assim, é um sonho trocado, né? A gente imaginou uma colação grandiosa, né? Todo mundo pagando já o seu boleto. De repente, tivemos que rescindir o contrato, fazer as negociações com as empresas para devolução, né, de recurso investido. E a colação aconteceu de maneira online. Eu, particularmente, não esperava que fosse ser bom como foi, emocionante como foi. Para nós foi interessante, um momento de interação entre a turma, porque a gente estava com saudade também uns dos outros, de certa forma, né? O reitor também ajudou bastante neste momento de, digamos, de transição, de passagem, né? Não vou dizer despedida, porque a gente pode voltar para o UESB um dia, mas de passagem para um outro ciclo da vida. É diferenciada a colação online, né? Você não tem a presença das pessoas perto de você, aquela comemoração é mais incisiva, mas, no fundo, é um momento de transição diferenciado, mas que acho que a emoção seria parecida. A gente não pode comparar porque a gente não teve a colação presencial, né? Mas a emoção foi a mesma, e eu penso que sim. Perfeito, Roberto. E agora eu queria falar exatamente sobre esses ajustes, sobre esses novos protocolos trazidos, exatamente ouvindo de Jamile, como é que foi esse processo de organização, adaptação, novos protocolos, novos procedimentos, organização de gravação, não sei como foi esse processo de organização mesmo, né? Eu queria que você relatasse um pouco dessa experiência, Jamile. Certo, Aline. No dia 6 de março, foi divulgado no Diário Oficial a resolução número 606/2021 do CONCEP, né, que autoriza aí as colações de colação virtual, né, de maneira remota. E desde então, a gente do cerimonial, nós dos 3 cerimoniais do campus de Jequié, Itapetinga e Conquista, nos reunimos juntamente aí com a Prograde, reitoria, para adaptar como seria essas colações de grau virtuais. A primeira colação de grau aconteceu dia 15 de março, que foi de uma turma de História, e aí a gente não mudou muito não, a respeito do roteiro de cerimônia de colação de grau, porque antes a gente tinha a entrada dos formandos, de maneira de fila de honra, ou de fila indiana, ou abertura de cortinas. Nós tínhamos também a formação da mesa de honra, que chamaria ali a presença do reitor, coordenador do colegiado, secretário, patrono, paraninfo, secretário do curso. Nós tínhamos um momento também do hino nacional, a abertura oficial pelo reitor, seu representante, o momento do juramento por um dos concluintes e a concessão de grau, que antes da pandemia eram feitas com aqueles símbolos, aquela pompa toda de colocar capelo, faixa, de ter os familiares, poder tirar uma foto, e também entrega de certificados que eram feitas no dia da colação. Após a concessão de grau, a gente tinha o momento das homenagens dos professores ali presentes pela turma, com a entrega de placas presencialmente, o momento da oratória também por um dos concluintes do curso, o momento dos discursos do patrono, paraninfo, coordenador do colegiado e reitor. Já hoje, a gente mudou um pouquinho o protocolo, virtualmente, o que é possível fazer, a gente está fazendo o melhor, que nas condições que a gente pode agora. A gente tem a abertura também pelo reitor, não temos mais momento do hino nacional, nós temos o momento do juramento após a abertura. Após o juramento é feita a concessão de grau, e essa concessão de grau, o que muda é que os concluintes, eles não recebem o certificado no momento. Eles têm até 10 dias úteis após a colação de grau para poder solicitar junto ao colegiado, assinar a ata e pegar o seu certificado e solicitar o seu diploma. Após essa concessão de grau, é feita a homenagem aos professores, que é opcional também, através de discurso. Antes era uma entrega de placa. Agora, essa homenagem é feita através de um discurso. Após esse discurso, nós temos a oratória de um concluinte da turma, o discurso também do paraninfo, patrono, que também é opcional, coordenador do colegiado e reitor para encerrar a solenidade. Então, hoje, não tem aquela pompa toda que tinha antes. Eu também concordo com o Roberto que no início dessas colações, eu achei que não seria tão emocionante quanto presencial. Mas eu me surpreendi, porque as colações que têm acontecido aí, eu tenho me emocionado bastante, têm sido significativas e importantes aí para cada concluinte. Então, a gente adaptou de maneira que todos os momentos da colação que aconteciam antes presencialmente poderiam ser feitos agora de maneira virtual, através de um discurso, através de uma foto, de um slide, para não deixar
passar esse momento aí especial na vida de cada concluinte. Eu queria falar a respeito da marcação dessas colações, como eram feitos os protocolos antes e agora, né, nesse cenário pandêmico. Antes, o calendário acadêmico era divulgado. Após esse calendário acadêmico ser divulgado no próprio site da UESB, os discentes da comissão de formatura, juntamente com o colegiado, já esperavam a divulgação desse calendário para escolher a primeira data, a data mais próxima aí para colar grau. Então, era aquela disputa na porta lá da sala do cerimonial do campus para agendarem a primeira data disponível. E, geralmente, essa data era agendada com 6 meses de antecedência. O colegiado enviava o memorando com data e horário, e essas colações aconteciam de terça a sexta no período noturno. Agora, essas solicitações, elas são enviadas com 20 dias de antecedência, elas são enviadas diretamente para a reitoria do campus de Vitória da Conquista. Após essa confirmação, aí o cerimonial entra em cena para solicitar alguns materiais para análise, como fotos, slides, discursos, e logo após a análise desses materiais, a gente faz um ensaio geral dessa colação virtual. Antes também a gente tinha esse ensaio após a análise dos materiais. Porém, antes, nos materiais estavam inclusas as músicas também, né? Porque no momento da colação dos formandos, eles escolhiam uma música a cada formando. Então, a gente analisava esse material e também agendava esse ensaio geral presencialmente, falando todas as etapas, todos os protocolos da colação de grau. Hoje, a gente faz esse ensaio de maneira virtual. E as plataformas que a gente faz a colação de grau, a que tem sido mais usada é o Google Meet. E, então, as colações, elas são divididas em 2 formas, que é a pública e a de gabinete, que é aquela simplificada. Na pública, ela é feita pelo Meet, uma sala no Meet, o colegiado fica responsável em abrir aí uma sala no Meet e divulgar os envolvidos da colação de grau, formandos, professores, homenageados. E então essa colação vai ser transmitida pelo YouTube aí, pelo pessoal da Ascom, e fica disponível para os demais telespectadores também acompanharem aí as colações de grau de maneira pública. Já as colações de grau de maneira simplificada, elas são transmitidas apenas no Google Meet. Então já tem um número reduzido de envolvidos, de pessoas, de formandos, por ser uma colação mais rápida, mais enxuta. Todos os envolvidos que querem acompanhar essa colação de grau acompanham diretamente aí na plataforma do Google Meet. A gente aconselha a não disponibilizar para um número maior de pessoas por conta da instabilidade de conexão e até um melhor procedimento aí da colação de grau de maneira virtual. Com certeza, e eu acho que assim, eu que passei pela colação presencial, né, minha formação foi em Belo Horizonte, minha família era toda aqui de Vitória da Conquista. Então, talvez o remoto teria a possibilidade de mais pessoas participarem, mesmo que virtualmente, já que às vezes esse deslocamento nem sempre é possível. Nada tira, né, o contato, a aglomeração que a gente está acostumado, mas em função de todas essas diretrizes sanitárias impostas pela pandemia, né, nem sempre isso é possível. Agora, eu queria que Isabela relatasse um pouco também sobre esse processo de, a gente sempre pensa assim, né, como funcionam os processos de orientação para a dissertação, a defesa também, a entrega, todos esses protocolos. Eu queria que Isabela comentasse sobre toda essa questão neste remoto, assim também como o processo seletivo que ela participou para o doutorado, né, sobre essas novas diretrizes de todo esse sistema e ambiente remoto. Bom, então, em relação à orientação, eu não tenho assim muito o que reclamar. A minha orientadora, ela foi muito presente na medida do possível, né? Era WhatsApp, eu acho que a gente comentou, acho que a Jamile comentou que trabalha integral, né? Então, eu acho que era bem assim que a minha orientadora se sentia, porque era o tempo todo, a gente, eu acho que ela tem mais ou menos 13 orientandos, e não parava, porque a gente precisava da orientação e era a única forma. Então, era reunião via Google Meet sempre, reuniões semanais, quando necessário mais de uma vez na semana. Se fosse um caso muito urgente, ela aparecia no laboratório, né? Tomando todas as medidas de precaução. Então, assim, da orientação, a minha experiência não foi ruim. Aqui no programa, a gente tem, antes da defesa, um processo chamado qualificação. Nem todo programa tem isso, mas o daqui tem. Que é como se fosse a primeira etapa da sua defesa.
pré-avaliação do que tem sido feito no seu trabalho. Então, na minha defesa, eu já não estava tão nervosa nem tão ansiosa, porque eu passei primeiro por essa etapa de qualificação que já foi no modo remoto. Eu lembro que na semana da qualificação, minha qualificação aconteceu em setembro. Geralmente esse processo de qualificação acontece em junho, no final do terceiro semestre. E por conta da esperança de que as coisas iam melhorar, né? Ano passado tá terminando a primeira onda, vai terminar em maio, não, vai terminar em junho, início de agosto. E essa primeira onda nunca terminou, então acabou que teve que ser via remoto mesmo. Eu lembro o quanto que eu torcia para poder, não, meu Deus, só mais uma semana, vai dar certo, vai ser presencial. Eu tinha medo, quando eu pensava na possibilidade de ficar na tela do computador apresentando, eu sentia frio na barriga, eu não dormia, eu sonhava, e foi bem difícil. No final das contas, para mim, como eu já tive a experiência de apresentar pessoalmente também, então eu achei que para mim o modo EAD foi melhor, porque aparentemente eu consegui esconder o nervosismo que eu estava sentindo. Segundo a banca lá, eu estava muito tranquila e só eu e a cadeira sabe o quanto que eu estava suando. Então, quando chegou na defesa da dissertação, que foi no final de fevereiro, eu já estava bem mais tranquila, porque eu já tinha passado pelo processo de qualificação e sabia que não era tão complicado assim, do meu ponto de vista. Mas eu tenho uma opinião de colegas que já não gostaram. Então, é muito isso de como a pessoa se sai. E em relação à entrevista, eu repito a mesma coisa. Eu achei que foi um pouco mais tranquilo do que se eu estivesse na frente dos professores. Eu acho mais complicado quando a gente faz uma entrevista de mestrado ou de doutorado para a instituição que você já estudou, porque os professores, eles já te conhecem. Então, eles sabem as suas fragilidades, as suas fraquezas, o ponto ali onde consegue te apertar um pouco mais. Então, para mim, mais uma vez, o fato da entrevista ter sido remota não foi tão complicado assim. Só uma coisa que eu esqueci de falar, que foi em relação já à minha experiência agora no doutorado. Porque quando eu entrei no mestrado, como eu falei, o primeiro ano, que foi o ano que a gente cursa as disciplinas, foi presencial. Então, eu peguei as disciplinas daqui do programa mesmo. Uma coisa assim que dá para tirar, não vou dizer bom, mas de pelo menos proveitoso no meio de toda essa situação ruim que a gente está vivendo, né? É em relação a esse intercâmbio que é possível fazer virtualmente. Eu digo por mim mesmo, pela minha experiência, eu, desde sempre, toda a minha vida acadêmica está aqui dentro da UESB. Então, acaba que eu tive contato sempre com os mesmos professores. Esse ano, os programas de pós-graduação, tanto brasileiro quanto com outras universidades de fora do Brasil, meio que se juntaram. E isso possibilitou que a gente cursasse disciplinas em outros programas, já que era de modo remoto. Então, eu vejo isso como um ponto positivo. A gente tem a possibilidade, mesmo que de longe, ter contato com outras formas de ensino, com outras linhas de pensamento, com outras linhas de pesquisa, o que acaba sendo muito interessante e muito proveitoso, pelo menos a nível de quem está nesse processo, né, pesquisador. Com certeza. As pessoas falam assim, será que tem coisa positiva da pandemia? Não é com relação à doença, à patologia, ao sofrimento, mas alguns processos inseridos aí, envolvendo a tecnologia, às vezes permitindo e possibilitando a acessibilidade, ou esse intercâmbio, como você mencionou, de fato, acho que agregam e tem muito a ver com essa reflexão final que eu vou propor agora, para que vocês façam uma reflexão, né, do ponto de vista das experiências de vocês, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto também pessoal, no caso de Jamile, profissional, enfim, no sentido de refletir um pouco sobre esse momento e traçar mesmo assim o que vocês acreditam com relação a perspectivas. Muitas pessoas falam de um novo normal, de nada ser mais como era antes, desse processo de tecnologia e da virtualização de muitos processos serem inseridos dentro do nosso contexto, dentro do contexto profissional, dentro do contexto acadêmico. Aí eu queria ouvir de Roberto as reflexões que você traz desse momento, assim como pedir que você deixe uma mensagem final. Bom, é isso. Eu acho que a pandemia trouxe para a gente oportunidades, né, muito para além de dificuldades e oportunidades. No caso da universidade, por exemplo, oportunidade de a gente valorizar ainda mais, porque a gente já valorizava, mas agora a gente valoriza ainda mais o nosso contato presencial, a falta que a gente sente de estar junto dos colegas, dos amigos, que a gente sentiu nesses últimos tempos, né, a angústia que a gente, do 9º e 10º semestre que a gente pegou na pandemia, a angústia que a gente sentiu sabendo, olha, a gente não vai ter mais aquelas aulas, a gente não vai poder mais se reunir, né, isso pra gente pesou bastante no psicológico,
psicológico e fez a gente valorizar ainda mais o tempo, né, que a gente passa na universidade. Porque muita gente entra com muita pressa de sair, né? Ah, não, vamos sair logo, formar logo. E às vezes assim, nem é tão importante esta parte. A vivência que a gente está ali dentro, presenciando presencialmente, para ser redundante, é muito importante, a gente valoriza ainda mais. Também, do ponto de vista acadêmico, a gente valorizou ainda mais a ciência, né? A universidade da gente, as outras universidades também, trabalhando muito nessa época de pandemia, para ajudar nossos profissionais da saúde, nossos profissionais da educação, nossos profissionais do direito, as áreas inteiras das engenharias, todo mundo ajudando de alguma forma na sua área nesse tempo de pandemia. Então a gente recebeu deste tempo muitos aprendizados, muitas dificuldades também, que ou ficar isolada, ou ficar com medo, porque de fato a gente não está lidando com a brincadeira, é uma coisa muito séria, o afastamento das pessoas, a sobrecarga de atividades que o ensino remoto nos trouxe de alguma forma, a ansiosidade misturada com a necessidade de estudar, a necessidade de terminar o curso. Então esse tipo de também serve de alguma forma de aprendizado, né, para que a gente valorize ainda mais a instituição que a gente tem e os momentos que a gente tem dentro da universidade. O curso que a gente concluiu aqui, o curso de Direito, trabalha muito na perspectiva social, para dar a justiça às pessoas e a mensagem que eu deixo, que tem a ver com o curso da gente, apesar de meu TCC não ter sido diretamente ligado ao campo do direito, é que a gente olhe para as pessoas, a gente que participa de alguma forma de universidade pública, né, olhe para as pessoas da perspectiva daqueles que são os nossos, entre aspas, financiadores. A gente tem que devolver à sociedade alguma coisa do que a sociedade investe em nós. E esta pandemia também serviu para isso, para que a gente valorize a ciência que é feita dentro da universidade e para que a gente utilize essa ciência para devolver à sociedade alguma coisa, para dar à sociedade alguma retribuição pelo tanto que investem em nós, de demonstrar de alguma forma a gratidão que a gente sente. Eu sou muito grato, muito feliz por ter me formado na universidade pública, na UESB, que a gente aprende a criar um amor pela instituição e de alguma forma devolver isso em forma de gratidão e de ação à sociedade que tanto investiu na gente. A esperança que fica é que a gente retorne de alguma forma, não sei se é um novo normal, né? Eu não gosto de chamar isso de normal. Normal para mim é estar perto das pessoas, abraçar sem precisar usar máscara. Não gosto do termo novo normal, que a gente retorne a um normal possível, a um possível, para que no futuro, e espero que próximo, a gente possa retornar ao nosso normal, ao normal do abraço, do contato presencial e quem sabe do retorno aí à nossa universidade da maneira como ela era. Confiar na ciência e é isto. Confiar e achar que no futuro as coisas vão melhorar. Confiar em Deus e na ciência. Eu dizia sempre, lá no DCE e no Centro Acadêmico também, né, que a palavra que mais representa quem de fato vive a universidade é amor. São 4 letrinhas que têm muito significado. E a frase que se fica, tanto para quem está na universidade, tanto para quem sai da universidade, é que a gente transforma este amor, de alguma forma, em retribuição àqueles que, como eu disse, investiram em nós e também como forma de mostrar a humanidade, né? Fica a frasezinha, então, de que a medida do amor é a massa medida. É basicamente isto, o investimento da palavra, a palavra que fica, e o indicativo que fica da busca é a busca do amor. Amor pela universidade e pelo que a universidade faz. Realmente, né? Acho que amor é uma palavra que simboliza mesmo muito tudo, né? Não só esse momento, mas, né, todas as etapas mesmo da nossa vida. Agora eu passo a palavra a Jamile para ela fazer suas reflexões finais, em termos de perspectivas, percepções, sentimentos com relação à sua área profissional e também à vida. Então, esse momento que nós estamos vivendo atualmente trouxe mudanças significativas no nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, nosso jeito de falar, além de que também trouxe desafios, novas aprendizagens. Como o Roberto disse, trouxe essa valorização do contato presencial, o quanto ele é importante, o quanto ele é necessário, o quanto ele faz falta e o quanto ele tem afetado tanto a nossa vida atualmente. Esse momento também ele trouxe aquela possibilidade de ressignificar as nossas práticas, porque eu digo do meu lado aqui profissional, eu consigo visualizar aquilo que eu não fui bem e ressignificar essa prática para cada vez eu melhorar e ir readaptando aí para que aconteça da melhor forma possível. Trouxe também a possibilidade de qualificação profissional. As pessoas aí têm agora várias possibilidades de participar de eventos, de cursos online que antes não tinham, né?
Então, esse momento, além dessas incertezas, desses sentimentos de insegurança, também trouxe um leque de possibilidades aí. No pessoal, eu acho que esse momento trouxe a importância de parar um pouco, desacelerar, de olhar para si, de se reinventar e de ter esse cuidado de nós mesmos, de cuidado com o outro e de repensar tudo que a gente tem feito, tudo que a gente vai fazer, para que tudo aconteça da melhor forma quando a gente puder ter esse contato presencial. Eu gosto bastante de uma música de Titãs que fala Enquanto houver sol, fala de quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há uma saída, porque sempre há esperança, enquanto há vida há esperança. Eu também gosto bastante de um versículo em Josué 1:9 que diz: seja forte e corajoso. Eu acho que define bem esse momento que nós estamos passando agora, que nós devemos ser fortes, corajosos e ter esperança que já já isso passa e que nós vamos estar juntos aí para poder se abraçar, enfim, viver tudo que a gente deixou um pouquinho de lado nesse cenário aí de pandemia. Então, a minha palavra de reflexão é fé e esperança, que ainda há dias melhores aí por vir. Com certeza, essa é a nossa expectativa também, Jamile. Vamos aguardar e esperançar, né? Como dizem, essa palavra mesmo de esperança. E agora eu queria que Isabela deixasse a sua reflexão final, em pleno processo aí de doutorado, que a gente sabe que é um processo árduo também, né, de muita dedicação, mas falar sobre essas perspectivas, trazendo também essa reflexão. Bom, então eu, enquanto pesquisadora, né, eu não poderia deixar de reforçar a importância da ciência. A gente vive, infelizmente, em um país onde esse governo, esse desgoverno, né, que a gente vive, pouco valor dá à ciência e, por incrível que pareça, no momento que a gente mais precisou de ciência, ele deu menos valor ainda. Isso é triste, é lamentável. Então, assim, o que eu deixo como reflexão é justamente nós, enquanto sociedade, a gente ter a nossa consciência da importância da consciência política, né? A gente tem que pensar que um vírus levou no Brasil mais de 500 mil vidas e que isso só aconteceu por falta de valor à ciência. Então, o que eu deixo como reflexão é isso. E como palavra final, eu deixo a frase que eu me apeguei desde o início do ano passado, que é de que dias melhores estão por vir. Eu acredito que ninguém vai voltar para o novo normal como era antes da pandemia. Então, a minha esperança é de que a gente tenha mesmo uma sociedade mais empática, que se coloque no lugar do outro, que entenda, que pelo menos tente entender a dor e as vivências do outro, sempre buscando o respeito, e que a gente repense também os nossos valores, reveja os nossos laços, estreite os nossos laços, porque a gente viu a importância, né? A falta que um abraço, a falta que a companhia, que estar do lado de um amigo, de um familiar, faz, o quanto que isso é importante. Então, a minha esperança é que, de fato, esses dias não demorem a chegar e que a gente aprenda que, mesmo diante da dor, a gente tire como lição a importância de um ombro amigo, de laços. É isso. E é com sentimento de gratidão pela partilha de experiências que a gente encerra esse que foi o 8º e último episódio do Com a Palavra, as vivências universitárias na pandemia. E teve como tema os formandos da pandemia. A gente contou com a participação de Isabela Batista Muniz, doutoranda em Engenharia e Ciência de Alimentos pela UESB, Jamile Santos, cerimonialista no campus de Jequié, e Roberto Cláudio Mendes, bacharel em Direito pela UESB. O podcast Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia, chega na reta final. Foram 8 episódios trazendo relatos, experiências, sentimentos sobre esse processo de reinvenção e ressignificação das rotinas na universidade diante da pandemia. Entre os assuntos abordados estão os desafios na promoção do ensino e de ações para a comunidade, o impacto da pandemia na saúde mental, a importância da ciência e também de uma comunicação efetiva no combate às notícias falsas e também a relevância da cultura nesse período. Ao mesmo tempo, as dificuldades de fazer arte.
Essas e outras histórias contadas nesses podcasts vão integrar a 4ª edição do e-book Com a Palavra, que vai ser lançado neste mês de outubro e estará disponível no site da UESB. Esse podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. Com a Palavra, as vivências universitárias durante a pandemia.